Já tá por aí? Então vem se conectar comigo que hoje a nossa pauta é sobre educação financeira. Vocês tiveram isso na escola? Bom, gente, vamos entender o reflexo quando a gente não tem esse conhecimento. Ficou curiosa? Ficou curioso? Então fiquem comigo agora que eu te conto isso e muito mais depois da nossa vinheta. Equipe, roda a vinheta para mim. Gente, vejam só. Ainda neste ano, o Senado pode votar o projeto de lei 5950, criado no ano passado e que garante ali a inclusão da educação e administração financeira nos currículos da educação básica. Mas será que temos estrutura para mais essa disciplina? Bom, quem nos responde são os nossos entrevistados de hoje. E aqui comigo eu já recebo a professora da Fundação Getúlio Vargas, Miriam Lude. Seja bem-vinda, Miriam. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu falei sobre o nome certo, Miriam? Sim, Miriam Lund. Então Perfeito. tá ótimo. Bom, Miriam, eu já quero te passar aí algumas informações. Veja só, o Serviço de Proteção ao Crédito Brasil mostrou que 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes. Agora, olha que curioso, os jovens de 16 e 24 anos já somam 19% dos endividados. Além disso, 75% dos jovens disseram que, com idade entre 18 e 30 anos, não fazem controle do gasto. Isso é reflexo de quê, professora? Isso é exatamente a falta de educação financeira, né? A falta de você aprender, que educação financeira é aprender a tomar decisões. Então, e por que a gente precisa aprender a tomar decisões? Porque a gente está cheio de armadilhas aí em volta. A armadilha do cartão de crédito, parcele! E aí você esquece de anotar que mês que vem já vai ter outras despesas. A gente tem as lojas o tempo todo falando em escassez. Tipo, olha, compra agora, senão você não vai ter, é promoção. Então, a gente está cercado de fatores emocionais à nossa volta, que quando você estuda educação financeira, você aprende que você precisa ter foco, o que você quer para a sua vida, qual é o seu objetivo, e você vai comprar, está dentro do seu objetivo, quais são os sonhos que você quer realizar com o seu dinheiro. Então, você começa a trabalhar de uma forma planejada e estruturada a sua vida, para você ter qualidade, poder. E as pessoas acham que qualidade é comprar tudo o que quer. Não, qualidade é atingir os seus sonhos e objetivos de vida. E Miriam, vou pegando lá no iniciozinho, né, na escola, como e quando começar a entender o que é educação financeira? A gente começou aqui com 7 anos, né? No primeiro ano fundamental, mas já há estudos dizendo que a partir de 3 anos você já pode começar a trabalhar com a criança. Quando a gente trabalha criança, você não precisa necessariamente falar do dinheiro em si, mas você vai trabalhar, por exemplo, princípios da produção, que tudo, né, de onde sai a comida, de onde sai o dinheiro, de onde sai o leite, a bola que compra, para onde vai. Então, você entender que as coisas vêm de algum lugar, vão para o outro, que isso tem processo, né, tem uma evolução e tem dinheiro aí. O outro ponto que a gente trabalha é a organização. É você saber que você precisa se organizar, ter as coisas em determinado lugar, você saber o que você tem, o que você quer, se quer mais, o que entra no lugar, o que sai, né? Que é o que acontece num orçamento quando a gente faz, né? Eu quero comprar algo, com o que eu vou comprar, com que dinheiro? Terceiro ponto que a gente trabalha é o cuidado, para a gente pensar na longevidade. A gente, com as crianças pequenas, a gente brinca com a tartaruga, o cuidado com o animal, o cuidado com os bichos, a longevidade da tartaruga. E a gente trabalha, quer dizer, a necessidade de você pensar no futuro. E o outro item é planejamento. Você tem que planejar. Vamos planejar as compras do mercado? Vamos planejar uma festinha dentro de casa?
Ou seja, já trabalhando com a criança esses 4 aspectos, você já começa a educar ela a cuidar, né, do dinheiro, saber que ele é limitado e que a gente precisa ter esses padrões, esses instrumentos para poder ser feliz. Com certeza, com certeza. E não mimar a criança, né? Não achar, "Ah, só porque tá pedindo, tá chorando, eu vou comprar mais uma bola, mais uma boneca." Não é por aí, né, Miriam? Não, nunca. E entender que vai comprar bola boneca no aniversário, não é a toda hora. Isso tudo tem. E trabalhar assim, o que você quer para este ano? Por exemplo, vamos para o mercado. Então a criança reclama que quer tudo. Antes de ir para o mercado, senta com ela, nós vamos lá, mas não dá para comprar tudo, só dá para comprar uma coisa para você. O que você vai escolher? Então, a criança, quando chega lá, ela aceita, porque já foi combinado com ela que ela só poderia escolher uma bala, ou um sorvete, só um item, né? Então, e é esse o processo que a gente procura desenvolver numa criança quando a gente trabalha na escola. E as questões emocionais, elas também estão ligadas a esses gastos? E isso também é trabalhado com a criança em sala de aula, Miriam? Sim, sem dúvida nenhuma, porque a criança, a compensação é logo nas compras, né? Então, se eu estou triste, eu quero uma boneca, eu quero um carro, eu quero isso, porque isso vai me dar alegria. Isso acontece com você como adulto também, você acaba querendo coisas como compensação. Então a gente trabalha assim, no sentido de que não, vamos pensar o que você quer. A boneca a gente vai precisar juntar dinheiro para poder comprar boneca. A boneca é lá no Dia das Crianças, não é hoje. Então hoje vamos fazer o quê? Ou seja, a gente tem que fazer trocas. Isso é que é importante na vida da gente, a gente também tem que fazer escolhas e trocas. E agora veja só, Miriam, o MEC criou em 2021, desculpem, o programa Educação Financeira nas escolas para capacitar aí pelo menos 500 mil professores em educação financeira, no período de 3 anos. Isso é, teoricamente, pelo menos 25 milhões de estudantes entenderiam sobre educação financeira. Eu queria saber de você, isso já está sendo empregado? Os professores já estão ensinando a educação financeira ou ainda não? Sim, esse programa ele veio direto para as escolas públicas, né? Que é para fazer, mas é óbvio que dentro da escola sempre existe às vezes uma reação dos professores, mais uma coisa, eu vou ter que aprender mais, eu vou ter que fazer mais. Mas na verdade é um programa super legal que os professores quando começam a fazer adoram, porque eles aprendem também, eles É uma via acabam de mão dupla, né? aí eles acabam aprendendo as armadilhas, o que que tem, Aham. os cuidados, e acaba também servindo para eles como né, uma educação financeira paralela. E olha só, Miriam, tem gente que vem oferecendo esse serviço, né? É o caso do Instituto Brasil Solidário. E eu me conecto agora com o Luiz Salvatore, que vai falar um pouquinho desse trabalho com a gente. Luiz, seja bem-vindo ao Conexão. Como vai? Obrigado, muito bom poder falar desse tema tão importante para a vida dos brasileiros, não só dos estudantes, mas dos educadores, né, que estão sendo aí chamados para essa grande responsabilidade. É isso mesmo, Luiz. Queria que você contasse pra gente aí como funciona, né, esse trabalho de vocês, para quem é o curso que vocês oferecem. Explica aí pra gente. Vamos lá, primeiro, importante contextualizar, o Instituto Brasil Solidário é uma organização da sociedade civil com 24 anos, e nesses 24 anos nós trabalhamos sempre questões de formação de professores, fundamentando nos emocionais e nas habilidades cognitivas. Então, projetos aí que se estenderam durante muitos anos de forma presencial, escutando a realidade brasileira, escutando educadores, escutando gestores públicos e co-construindo soluções para projetos de leitura, educação ambiental com sustentabilidade, artes na escola, tecnologia. E desde 2017, escutando também um pouquinho do movimento que nasceu com a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ENEF, nós adentramos nesse universo
trabalhando principalmente com jogos. Um universo muito interessante, porque jogos que foram construídos justamente para fazer uma trilha formativa aonde se ensina educação financeira, mas aonde nós falamos que é muito mais um processo de alfabetização financeira, que é uma coisa importante quando a gente fala sobre um tema novo, mas é um tema que, como já foi dito aqui até pela Miriam, é um tema que diz respeito à vida dos educadores. Então, eles têm que ser impactados por isso, eles têm que ser sensibilizados para aí sim fazerem uma autorreflexão sobre suas práticas e depois conseguir trabalhar isso dentro das suas diferentes disciplinas. Porque existe ainda um grande debate que eu acho que é importante nós lembrarmos, que a educação financeira, através da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, não foi colocada como uma disciplina. Então, é um tema de todos. Então, nossa formação, claro que ela vai trabalhar também com professores de matemática, só que nós extrapolamos isso para todos os componentes curriculares. E utilizando jogos, nós conseguimos dar um contexto muito mais embasado na realidade do Brasil. Então, nós temos várias questões nos jogos que trazem coisas do cotidiano e, por isso, automaticamente você transporta as situações colocadas nos jogos para a vida real desses estudantes, mas começando na formação dentro da vida dos professores. E quando a gente fala em educação financeira, vem à cabeça logo que isso é aplicado pelo professor de matemática. Não é bem assim, não é, Luiz? Exatamente. Na prática, acho que é importante essa retrospectiva mesmo. Nós iniciamos um projeto com os dois jogos, que o primeiro jogo era um jogo que chamamos de entrada, que era um jogo de tabuleiro, é um jogo de tabuleiro chamado Piquenique a partir dos 6 anos, e o segundo jogo, um jogo de educação empreendedora a partir dos 10, 12 anos. E esses dois jogos, exatamente, eles foram então, são implementados em escolas públicas do Brasil inteiro, e é muito interessante a gente lembrar de como esse contexto tem efetivamente transformado, porque nós abordamos questões de poupança através de coisas do cotidiano, através de questões que são comportamentais, de uma autoanálise, uma autorreflexão, e aí você ensina sobre planejamento, sobre projeto de vida, sobre sonhos, conquistas, e a partir do momento que você entende, então, como é a base da poupança, você pode pensar na educação empreendedora, e aí, a partir daí, você pode conectar diferentes questões. E os professores de matemática, claro que se encantaram com tudo isso, mas nós nunca fechamos essa questão da utilização dos jogos e da formação apenas para matemática. Acabou sendo, obviamente, muito bem-vindo, inclusive, para trabalhar a questão da defasagem escolar, principalmente quando a gente observa pós-pandemia, mas nós observamos que, por ser um problema geral, vários educadores também acabam utilizando jogos para alcançar aquilo que eles têm que trabalhar na sua disciplina. Então, nós falamos de sustentabilidade, nós falamos de gentileza, nós falamos de coisas cotidianas ajustadas a essa realidade do Brasil, nutrição saudável, que no final são coisas relacionadas à economia que você pode fazer dentro da sua casa, e aí você pode, de uma maneira lúdica, trazer isso dentro de qualquer disciplina. E um outro ponto que nós acabamos identificando nessa prática dos últimos 7 anos foi a questão da língua portuguesa. Então, sem querer, nós pensamos um tema que acabou se expandindo não só para professores de matemática, mas professores do letramento da língua portuguesa, e acabamos entrando para todos os componentes curriculares pela experiência que nós tínhamos com os projetos transversais que nós já realizávamos. Então, foi uma maneira extremamente interessante de abraçar a escola ou as escolas como um todo, mas com um propósito que o professor, no final, não enxergava como mais um trabalho, ele enxergava como uma possibilidade de auxiliar a sua própria aula, a sua própria disciplina. Então, isso é um contexto tão grande que, para os nossos telespectadores entenderem, nos últimos 7 anos, nós estamos já em mais de 415 municípios brasileiros. Nós temos mais de 5 mil escolas diretamente com esse programa instituído e nós temos 1,4 milhão de alunos totalmente acompanhados. Acabamos, nos últimos 7 anos, nos tornando a maior instituição da iniciativa privada do país que está trabalhando isso dentro de um projeto que existia uma lacuna, que era a parte lúdica, a parte de utilizar jogos que são extremamente importantes para este viés comportamental. Então, nossa educação financeira... vamos lá. Ótimo, imagina, ótima iniciativa, Luiz. É interessante ver, né,
empresas abraçando essa ideia de educar os nossos professores e os nossos alunos com a educação financeira. É muito legal o trabalho de vocês aí do Instituto Brasil Solidário. Luiz, obrigado pela sua participação aqui no Conexão, viu? Volte sempre com boas novas aí. Luiz Salvatore, presidente do Instituto Brasil Solidário. Abraço para vocês. Bom, gente, vamos tomar uma água e a gente volta já já com muito mais informação para vocês. Fiquem aí, hein? A gente volta já. Eu tô de volta aí, a nossa pauta de hoje é educação financeira. Gente, no primeiro bloco eu entrevistei o presidente do Instituto Brasil Solidário, o Luiz Salvatore, e ele trouxe o trabalho que faz com os professores, né, de educar esses professores. E Miriam, um ponto que me chamou a atenção é que ele cita alguns pilares da educação financeira, não é isso? Sim, então ali foi bem interessante o que ele falou. Quer dizer, na hora que você trabalha o jogo, você vai trabalhar objetivos. Outro ponto que você trabalha é controle. Você precisa ter controle para poder, né, chegar a um bom resultado. Terceiro é resiliência. A poupança, ele citou a poupança, ou seja, você ter uma reserva de emergência, você ter um dinheiro para as eventualidades, né? E o quarto é a independência financeira, é você realmente poder atingir e pensar também no seu futuro, atingir seus objetivos e também ter qualidade hoje e sempre. E Miriam, hoje os jovens estão tomando a internet, né? A internet virou o mundo dos jovens. Mas também é um mundo que instiga esse consumo enfim, esse consumo desacerbado? Sim, ao mesmo tempo que você tem na internet também processos de educação financeira, você tem, por outro lado, todo mundo querendo te vender. E a internet é aquele local onde se trabalha. Eu vou te ensinar, eu vou te dar tudo. Você vai sair daqui já fazendo, você vai aprender a fazer uma aula, ou seja, receitas imediatas. Isso não existe. A gente sabe que na vida nada é imediato, tudo é conquistado a partir do que você vai aprendendo e a partir de erros e acertos. Então, a internet tem um lado positivo, que te traz muita informação, mas, ao mesmo tempo, tem o lado que leva um jovem a querer tudo muito rápido. E a vida não é assim, principalmente quando a gente fala de finanças. É verdade, desencadeando aí, inclusive, uma ansiedade, né, que é o mal do século. E quando esse jovem aprende a administrar o próprio dinheiro aos 11 anos de idade, e aos 14 já vira empreendedor. Gente, é o caso da Maria Clara, que está conectada aqui comigo já, né, Maria Clara? Seja bem-vinda ao Conexão. Eu queria que você contasse pra gente como que foi esse processo de aprendizado aí da educação financeira e o que você faz hoje com o que você aprendeu. Então, gente, meus primeiros contatos com a educação financeira foram nos anos iniciais, com a implantação do jogo Piquenique e do projeto JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. O Piquenique, que é um jogo de BS, nos ensina a ter conceitos sobre educação financeira e sustentável, ajudando a saber como economizar e como economizar. Já o JEP, a gente aprende a utilizar aquele dinheiro que a gente tinha economizado em uma forma que nos desse lucro. Depois disso, minha visão de mundo mudou. Então, meu pai, como ele é artesão, e ele produz sandálias em couro. E eu via que ele jogava muita coisa fora. E um dia eu fui pesquisar preço de uma pulseira, só que eu não achei que não valia a pena e decidi fazer a minha. No outro dia, fui com ela para a escola e todas as minhas amigas amaram e encomendaram. E hoje eu tenho minha própria marca utilizando o que iria para o lixo. Bom, e Maria Clara, eu sei que você acabou virando um exemplo também para o seu pai sobre educação financeira, né? E ele deixou um depoimento sobre você. Equipe, roda aí pra gente.
Eu me sinto muito orgulhoso, porque a gente, esse tempo todinho, a gente nunca abriu a mente para essas coisas. E ela, estudando lá na escola, ela viu aqui coisa que a gente não via. Ela tá abrindo até novos mundos pra gente. Que legal, né? Maria Clara, sucesso no seu negócio, parabéns para você, parabéns para o seu pai, viu? E volte com boas novas aqui no Futura, tá bem? Um abraço! Miriam, vimos ali, né? A Maria Clara acabou virando um exemplo, né? Para o pai dela e também para os colegas que viram a pulseira e falaram: opa, peraí, que pulseira bonita, eu quero comprar de você. Então, a educação financeira é isso, né? O aluno, ele absorve aquele conhecimento, pega aquilo e expande, educa outras pessoas, como você disse no primeiro bloco. Exatamente. Então, por isso é que você tem que começar com criança, porque ela é que é capaz de atingir os 200, né, os 200 milhões de brasileiros aí que precisam hoje da educação financeira. Então, eles acabam em casa questionando os pais. E hoje existe essa abertura, né, dos filhos perguntarem, falarem diferente de antigamente. Então, e isso faz com que os pais repensem a sua forma de agir, comecem a ver que dá resultado, que pode fazer diferente, que vai ganhar dinheiro. Então, é um processo que se retroalimenta. Mas quando a gente fala também sobre essa educação financeira, Miriam, a gente também precisa levar em conta a situação do país, né? Por exemplo, a Maria Clara vive hoje num Brasil que não é o Brasil do pai dela, na idade da Maria Clara, né? Aos 14 anos dele. Então, assim, as inflações, os preços, tudo oscila, né? A economia do Brasil vai oscilando. É possível a gente ter esse controle do dinheiro, mesmo com essas oscilações? Um dia está muito caro, outro dia está mais barato. Sim, não tem dúvida que isso independe, quer dizer, porque o que acontece? Quando você tem educação financeira, uma das primeiras coisas que a gente aprende é você tem que viver com um padrão de vida abaixo do que você tem. E é o contrário. Eu vou lá e olho, eu vou ganhar 3 mil, então eu quero ter um padrão de vida de 3 mil. Não, na educação financeira não, você tem que ter menos, senão você vai pegar seu dinheiro, sua conta corrente vai ser passagem. E os seus sonhos? O que você quer fazer na sua vida? Eu quero viajar, eu quero estudar fora. Então vamos começar a trabalhar esses pontos. Então, a educação financeira te remete a um novo horizonte, te remete a possibilidades que não tinha. Às vezes a sua vida, principalmente para uma pessoa de escola pública, às vezes a vida dele é muito limitada. E a educação financeira te abre portas, né? Diz assim, não, você pode fazer como, né, alguém que tem dinheiro. É só a gente se estruturar, né? Vimos ali alguns jogos, né? Mas vamos pensar a estrutura das escolas da rede pública, né? Precisa de muito para poder ensinar sobre finanças? Pensando a estrutura da rede pública que nem sempre é como aliás, nem sempre, quase sempre não é como da rede privada, né? E aí, como que ensina? Não tem problema, porque como o programa todo, como até o Luiz explicou, é um programa que ele tem uma transdisciplinaridade, então ele acaba abordando, qualquer um pode usar aquilo na sua aula, seja geografia, seja história, seja matemática, seja português. E então é um processo de aprendizagem e junto o professor e o aluno. Então Luiz falou, a gente treina professor, mas mesmo que você não treine muito, ele tem os livros que ele pode chegar e seguir ali. Então, à medida que ele segue o livro é todo desenhado, todo feito realmente para quem está sendo introduzido no conceito de educação financeira. Então, é muito fácil você aplicar aquilo e já dali já começar a colher. Então, e a criança, ela pensa longe. Então, ela pega aquilo que está sendo dado e já interpreta e já faz pergunta. Então, o professor ali, ele acaba tendo uma visão sistêmica muito maior da vida financeira do que a gente pensar em processo. O processo
é conjunto, né? Perfeito. Miriam Lund, professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas, seja mais que bem-vinda ao Futura, viu? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E você aí de casa, aprendeu um pouquinho mais sobre educação financeira? Então, podem ver e rever quantas vezes quiser no Globoplay. Eu também estou por lá. Tchau e até a próxima!